vamos falar de camadas dentro do AutoCAD, que é extremamente importante para a gente conseguir trabalhar aqui dentro. Por quê? A gente tem muitas informações e quando a gente coloca todas elas aqui dentro, elas podem dar alguns conflitos e você pode acabar pagando coisa que você não quer e tal. Então, quando a gente tem as camadas, a gente sabe exatamente o que é cada coisa. Então, fica muito mais fácil de trabalhar. Aqui eu já tenho esse template que tem aqui algumas informações mais básicas, com as configurações mais básicas também para a gente já trabalhar. Então, aqui do lado a gente já tem layers configuradas. Então, percebe que algumas são mais grossas, outras são mais finas, justamente por isso, porque a gente quer que cada uma delas já tenha uma configuração ok na hora de imprimir. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a DM parede, que é a que a gente vai usar bastante aqui para poder fazer as paredes mesmo do nosso desenho, né? Então, tem a DM parede, se eu clicar nela aqui, você vai perceber que aqui em cima mudou para DM parede, ou seja, eu estou na camada da DM parede, esse desenho está na camada da DM parede. E aqui do lado as propriedades também mudaram, então a cor dela é por camada, a espessura dessa linha é 0,35 milímetros e também o tipo de linha é por camada, então já está tudo pré-configurado, não preciso mexer em mais nada. Então, se eu quiser desenhar algo, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui nessa parte de propriedade de camadas. Como eu estou dentro de um arquivo que já tem essas camadas configuradas, quando eu vier aqui, eu vou ver que tem um monte de camadas, porque eu fiz um arquivo que já tem um monte de coisas aqui. Tem algumas até que nem estão configuradas, mas elas estão aqui porque eu trouxe de outro desenho para cá, tá? Daí, aqui é o seguinte, se eu clicar aqui em propriedades da camada, vai abrir essa janelona aqui com todas as minhas camadas. Aqui eu tenho congelar, bloquear, ativar, plotar, cor, tipo de linha, né? E a espessura. Aqui eu tenho cada uma das camadas que eu vou usar, vou deixar aqui nas DM, que é o que importa aqui dentro do nosso arquivo, né? Então, aqui eu tenho essas camadas que já estão pré-configuradas. Eu tenho congelar, então eu posso clicar aqui nelas e... Olha aqui no meu desenho do lado, ó, que tá bem nítido aqui. Se eu vier aqui em DM parede e apagar aqui, colocar o solzinho, todas as minhas paredes sumiram. Aqui também, na lâmpadazinha, se eu clicar nela, a gente vai ocultar as nossas paredes, tá? Aqui eu não vou mexer em nada pra gente não bagunçar, mas ela já tem a cor que ela vai ficar, que ela está aqui dentro do nosso arquivo, né? O tipo de linha e a espessura. Aí você vai perceber que parede tem 0,35 de espessura. Já a parede baixa, ela é um pouco mais fina, então ela é 0,25. Por quê? Porque justamente, né, a gente está seguindo o que a norma técnica diz a respeito da representação gráfica, né? Então, a parede cortada, ela é mais grossa e a parede em vista, ou parede mais baixa, ela é mais fina, ok? Então, por isso que elas têm espessuras diferentes. Então, aqui, como a gente já está com tudo pré-configurado, é muito mais fácil de trabalhar do que a gente for fazer uma por uma. Porém, se você quiser criar uma camada nova, você vai vir aqui, né? Nova camada, e aí você cria ela. Se você quiser congelar camadas, são essas daqui, excluir camadas e configurar a camada atual, né? A gente não vai mexer nisso agora, mas é interessante você saber o que são cada uma dessas coisas para você ir trabalhando aí depois. Então, vou fechar aqui. E aqui também eu tenho aqueles mesmos desenhos que eu comentei anteriormente, né? Então, a gente percebe aqui que tem nova camada, apagar a camada, desativar, congelar, tal, tal, tal. Aí, aqui é o seguinte. Aqui eu tô na DM hidráulico, né? Mas eu quero desenhar a parede. O que que eu faço? Eu venho aqui, mudo para DM parede e vou desenhar. Vou vir para aqui pro lado e vou desenhar parede. Então, vai ficar tudo que eu desenhar aqui está dentro da DM parede, ok? Porém, fiz o desenho aqui e essa linha aqui não é uma DM parede. Eu quero mudar ela para uma DM parede baixa. Eu venho aqui, clico nela, né? Primeiramente, seleciono a linha que eu quero mudar. Venho aqui e mudo para parede baixa. Então, pronto. Agora eu tenho uma parede baixa aqui, ok? E aí é assim que eu mudo. Se eu quiser copiar a propriedade dessa parede aqui para alguma outra aqui, eu preciso fazer isso uma por uma? Não. Ah, eu quero mudar todas essas daqui, ó. Posso selecionar todas elas, vir aqui junto e mudar para parede baixa? Posso. Mas se eu quiser
Copiar a propriedade de uma e passar para outra. Eu vou digitar PROPG no meu teclado, vou dar um Enter, clico aqui onde eu quero copiar a informação e agora eu colo na outra. Pode ser que o PROPG não funcione no seu AutoCAD aí. Vou digitar então Match Prop, que é a mesma coisa. E aí eu vou selecionar aqui o que eu quero e colar na próxima camada que eu estou usando, ok? Então tem essas duas formas de fazer essa cópia de uma para outra, certo?